Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Aqui todas as quintas-feiras nós trazemos uma nova palavra de Deus direto ao teu coração. Ultimamente temos feito num caráter de série, onde a gente escolhe um tema, onde Deus decide um tema e a gente vem destrinchando esse tema durante todo o mês. E esse mês o tema é a sabedoria de Salomão. Falamos no mês de janeiro sobre prosperidade e falamos muito sobre provérbios e sobre Salomão. Depois entramos agora no mês de fevereiro na série Sabedoria de Salomão, onde já falamos sobre como ter, no primeiro vídeo, uma visão clara de todas as coisas, como ter metas atingíveis, como ter esperança e foco no que você já desenhou e Deus já te revelou. Depois falamos um pouco também sobre como você ter uma comunicação eficaz para se comunicar melhor com as pessoas no teu dia a dia. E no último vídeo falamos sobre como ter bons conselheiros. E dando sequência a esse conteúdo, se você perdeu algum desses últimos 3 vídeos, depois vai lá, favorita para assistir mais tarde, e vamos dar sequência hoje, falando um pouco sobre como transformar o seu maior inimigo no seu maior aliado. Amém? Antes de começarmos, entrarmos de fato na palavra, não esquece, já clica aqui no sininho para que você se inscreva no nosso canal, curte, compartilha, comenta alguma coisa aí, você sabe que isso é importante, mas não vamos perder tempo, vamos entrar na palavra de Deus. Se puder, como a gente está hoje só em Provérbios, a gente está estudando durante toda essa série, todo esse mês, o livro de Provérbios, abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 15, versículo 32, assim diz a palavra de Deus. Quem recusa disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. Para dar sequência, Provérbios 27:5 diz, melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Então, qual é o nosso maior inimigo que pode ser transformado no nosso maior aliado? A repreensão ou a crítica, por exemplo. Por que isso normalmente é o nosso maior inimigo, mas ao mesmo tempo pode ser o nosso maior aliado? Porque é o nosso maior inimigo porque ninguém gosta de ser criticado, ninguém gosta de ser repreendido. E toda vez que nós somos repreendidos, na maioria das vezes, a nossa reação instantânea, carnal, pelo nosso corpo, o nosso automático é ficar irado com essa situação. Às vezes até responder de uma maneira agressiva, dependendo da forma que essa crítica nos foi feita, dependendo de como, de por quem, enfim. O grande ponto é, aqui Salomão nos ensina que ser criticado, na prática, é o seu maior aliado de sabedoria. Por quê? Porque você pode extrair daquela crítica ali, por mais que ela tenha sido feita da maneira errada, pela pessoa errada, do jeito errado, no lugar errado talvez, e isso tudo interfira para que você tenha uma reação negativa, mas aquilo ali pode ser uma matéria-prima para que você pegue, aprenda os erros que você cometeu para ser criticado daquela maneira e evolua com aquilo. Talvez você receba uma crítica que 80%, 90% daquela crítica seja infundada, não faça sentido, aquela pessoa tenha viajado naquela crítica, mas 10% dela talvez faça sentido, e aqueles 10% você pode pegar, aprimorar, refletir sobre aquilo e realmente melhorar com aquilo. Ah, Vitor, mas isso parece um papo muito utópico, não sei, eu acho isso meio nada a ver, eu não acho que isso consiga ser colocado na prática. É exatamente por isso que talvez você não esteja evoluindo com essas críticas, porque na prática todos nós somos e seremos criticados em todas as áreas da nossa vida. O grande ponto é como você vai reagir a essas críticas. Você vai simplesmente ficar irado e reagir mal, negativamente, e toda vez que alguém te falar algo que você não gosta, você vai ficar irado com aquilo, ou você vai, primeiro, absorver aquilo e pegar nem que seja 1% daquilo que você possa se aprimorar a partir daquilo. Essa é uma decisão que você precisa tomar e a Bíblia e Salomão nos ensina através dela que nós precisamos aprender a reagir bem, não apenas não reagir mal, mas principalmente refletir sobre aquilo e melhorar com aquilo de fato. Porque a repreensão ela é feita para nos ajudar, a repreensão ela é feita para nos fazer evoluir. O grande ponto é, muitas das vezes, pensa num filho, eu gosto muito de usar, quando eu falo de repreensão, o exemplo de um filho pequeno. Eu tenho hoje 2 filhos, um de 3 anos e um de 2 meses, e na prática, toda vez que eu repreendo meu filho, na maioria das vezes ele não gosta. Na maioria das vezes ele fica emburrado, ele começa a chorar, às vezes ele começa a gritar. Só que isso é uma reação de uma criança, é normal, tudo bem. A partir do momento que você já tem 15, 16, 18, 20 anos para cima, não faz sentido mais você reagir dessa forma. Você já é um adolescente ou um adulto minimamente. Então, a partir do momento que você começa a criar maturidade, você passa a não reagir mais dessa forma quando você é repreendido.
E toda vez que você é repreendido, por exemplo, quando eu repreendo meu filho, obviamente eu quero ensiná-lo, eu quero fazer com que ele cresça, eu quero fazer com que ele evolua e não cometa mais aquele erro, para a partir daquela repreensão ele passar a fazer o certo. Só que muitas vezes, quando nós somos repreendidos, nós só olhamos o lado negativo da repreensão. Nós só olhamos o lado de, pô, quem é essa pessoa para me repreender? Quem é essa pessoa para me criticar desse jeito? Quem ela pensa que é? Por que ela está falando desse jeito comigo? E abre um parênteses, eu não estou falando a favor de todas as críticas que você recebe. Talvez você receba críticas de algumas pessoas, talvez dos teus próprios pais, ou talvez do teu chefe, ou talvez de algum amigo seu, enfim, que talvez essa pessoa não esteja sabendo a forma certa de te criticar ou te repreender. Talvez ela esteja te repreendendo em público, talvez ela esteja te constrangendo, talvez ela esteja até mesmo falando coisas que não fazem sentido. E você precisa ajudá-la a enxergar isso também. Mas o grande ponto é, você precisa extrair nem que seja 1% do que ela está falando para evoluir com aquilo. Isso é extremamente importante para que você cresça em todas as áreas da tua vida, não apenas profissional, não apenas financeiro, mas principalmente às vezes, por exemplo, num casamento. Isso acontece muito num casamento, nenhum casamento é perfeito, e todas as vezes que ocorrem pequenas brigas, às vezes um já fica pensando, pô, quem que ele pensa que é, quem que ela pensa que é pra falar desse jeito comigo, me criticar desse jeito. Só que quem é a pessoa que mais quer que você cresça? Se você é homem, é a sua esposa, se você é mulher, é o seu marido, obviamente se você for casada, mas o grande ponto é o seu marido, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu filho, são as pessoas que mais querem que você cresça. O seu chefe, você acha que o seu chefe não está interessado que você cresça, que você evolua? Se você evoluir, você vai produzir mais para a empresa dele. Então, é óbvio que todas essas pessoas que te repreendem, no fundo, elas querem te ajudar. Talvez elas não estejam encontrando a maneira certa de te repreender. O grande ponto é, não fica preso a isso. Se você está recebendo uma repreensão, aceite essa repreensão, mesmo que seja da forma errada, e extraia pelo menos 1% dessa repreensão. Agora, se você é a pessoa que vai repreender, se coloque também no lugar da pessoa que está sendo repreendida e aprenda a criticar e repreender do jeito certo. Qual é o jeito certo? Primeiro, nunca em público. Nunca repreenda ninguém em público. Se você hoje lidera algum time de pessoas, seja no teu trabalho, ou seja, não sei, na tua vida, se você, por exemplo, é pai ou mãe, você lidera o teu filho, aprenda a repreender sempre no particular. Toda vez que meu filho, por exemplo, age de uma maneira que eu não gosto, eu nunca repreendo ele em público. Eu sempre chamo ele num cantinho, filho, vem cá, deixa o papai conversar com você. Isso que você fez é errado por causa disso, disso, daquilo. Então o papai não gosta disso, eu quero que você faça assim, assim, assado. Entendido? Ah, entendi, pai, desculpa e tudo mais. Beleza, repreendi no cantinho e depois eu sigo ali para avaliar se de fato ele está seguindo aquele caminho que eu ensinei. Então, isso eu estou falando para um contexto de pai e filho, porque talvez seja mais prático, mais fácil de você entender, mas isso às vezes acontece no teu dia a dia, às vezes você é repreendido por um vizinho, porque você, sei lá, deixou tua roupa estendida e caiu alguma coisa lá no negócio do vizinho. E ele te repreendeu porque o que você fez é de fato errado, só que a forma que ele falou não foi legal e talvez você reagiu mal pela forma que ele falou. Então, pare de se sentir sempre ofendido pela forma que as pessoas falam com você. Às vezes as pessoas estão num mau dia, às vezes as pessoas, você não sabe o que aconteceu na vida dela. Então pare de ficar ofendido com tudo. Entenda que de fato as pessoas às vezes elas não vão agir da maneira que você quer. E o teu papel não importa a forma que ela agiu com você, o que importa é a forma que você vai reagir a ela. Então reaja sempre bem, reaja sempre com amor, e se ela te repreendeu de uma maneira que não te agradou, depois daquela ocasião você chega e conversa com ela sobre aquilo, mas extraia 1% daquilo para que você se aprimore e de fato evolua com aquilo. Amém? Vamos seguir então para a palavra de Deus. Falamos sobre 27,5. Agora, ó, Provérbios 10,17. Olha o que a palavra de Deus diz. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. Então, você ignorar a repreensão de algumas pessoas, às vezes faz com que você desencaminhe a vida de outras pessoas. Olha como é que isso é importante. Olha como é que às vezes a gente é negligente, às vezes a gente acha que quando nós não escutamos um conselho, uma crítica, uma repreensão, isso está afetando apenas a nossa vida, mas às vezes isso está afetando a vida das pessoas ao teu redor. Dependendo do conselho, dependendo da crítica que você não ouviu, isso pode estar afetando a tua família, no teu casamento, nos teus filhos, isso pode estar afetando no teu trabalho, enfim, pode estar afetando em tudo. E você às vezes está sendo negligente. Provérbios 29,1 diz o seguinte: quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído, sem aviso e irremediavelmente. Ou seja, se você já ouviu, você já teve um bom conselho, você não seguiu, você foi repreendido e você não escutou essa repreensão,
você vai ser destruído naquela área, você vai ser destruído naquilo. Por quê? Porque você não está sabendo evoluir com aquela situação. Você não está sabendo entender e extrair o máximo daquela oportunidade. Eu comentei, por exemplo, que eu quebrei depois de ouvir um bom conselho e eu ouvi, mas não botei em prática. E depois que eu quebrei, eu tive a maturidade de olhar, voltar para aquela pessoa que me deu o conselho e falar: poxa, desculpa, eu não ouvi o seu conselho, mas diante dessa situação, o que você faria agora no meu lugar? E aí eu tive a humildade de voltar e falar: cara, me ajuda, me repreende aqui. E aí aquela pessoa me repreendeu, é uma pessoa muito próxima da minha família, e aquela pessoa me repreendeu, me falou coisas muito difíceis de ouvir, mas eu tive a maturidade de falar: tá certo, eu preciso aceitar que de fato eu não te ouvi a primeira vez, eu preciso ouvir agora, e eu vou colocar isso em prática, por mais difícil que seja, eu vou colocar em prática. Não importa a forma que ela falou, não importa o quanto aquilo me machucou, mas o que importa é o que eu vou extrair daquilo para colocar na minha vida prática. Isso é algo muito importante. Provérbios 23:9 diz o seguinte: não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Então, da mesma maneira que você precisa aprender a receber a repreensão, você precisa aprender a repreender outras pessoas, principalmente se for pessoas que você lidera, como um filho, como um liderado, como um funcionário que está diretamente ligado a você no teu trabalho, por exemplo. Agora, tenha a sabedoria de não jogar pérola aos porcos, porque se você tentar repreender uma pessoa que ela não tem a sabedoria para te ouvir, ela provavelmente vai ignorar aquilo e ainda vai talvez até mesmo não sei, talvez ela vai te bulinar, entre aspas, ela vai te zoar, ela vai te zombar, porque você está falando coisas para ela que ela não está nem entendendo. Então, tome cuidado também com as pessoas com as quais você tenta repreender. Isso é importante para os dois lados. Primeiro, para que você aprenda a receber repreensão e críticas, porque isso, em alguns momentos, para algumas pessoas, pode ser o teu maior inimigo, mas se você souber usar, ela pode se transformar no seu maior aliado. E para que você também aprenda como criticar, como repreender pessoas no teu dia a dia. Afinal, as pessoas erram, ninguém é perfeito. Só Jesus foi perfeito e não pecou nesse mundo. Então as pessoas erram, é normal, as pessoas ao teu redor vão errar. A sua esposa, o seu marido, ele vai errar em algum momento. A sua mãe, o seu pai, o seu filho, ele vai errar. As pessoas ao seu redor vão errar com você. O grande ponto é como você vai reagir a isso e como que você vai ajudá-las a melhorar, como que você vai repreendê-las no ponto de vista prático para que elas não apenas se sintam magoadas, se sintam prejudicadas com aquilo, mas que elas entendam aquilo e coloquem algo diferente na prática na vida delas, que vai refletir também na tua vida. Amém? Então aprenda a usar isso como o teu maior aliado. Depois me conta como é que foi a tua experiência. Amém? Vamos finalizar com a nossa oração, como de praxes, e semana que vem finalizamos nossa série de Sabedoria de Salomão. Comenta aí se você está gostando desse tema, se você tem colocado em prática, se os últimos vídeos fizeram sentido para você. É muito importante para a gente entender se de fato isso está gerando alguma diferença prática na tua vida, né? A gente tem tentado cada vez mais, principalmente com essa série, com a de prosperidade, trazer temas cada vez mais práticos, que você consiga pegar pontos bíblicos e colocar em prática no teu dia a dia, e não apenas pontos somente espirituais, mas principalmente pontos práticos da nossa vida. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento, Pai, por esse conhecimento, por essa sabedoria que o Senhor tem nos instruído através da vida de Salomão, através do livro de Provérbios. Muito obrigado por cada tema, por cada ensinamento, e que o Senhor nos ajude, Pai, a não apenas ficar com esse conhecimento no campo da teoria, mas principalmente colocá-lo no campo da prática. Nos ensina a praticar a sabedoria da Tua palavra, Pai, e nos ensina cada vez mais a sermos repreendidos e repreender da forma certa, para que tenhamos o nosso maior aliado como a repreensão. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amados? Até semana que vem.